Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 26, estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 6. Vamos lá então. Item 5.6. Hoje vamos falar do suicídio. No encontro passado, nós falamos nos motivos da resignação. Então, hoje nós vamos falar sobre o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutroras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo aqui, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ou seja, de onde eu tiro essa calma e esta resignação que podem me ajudar a preservar-me contra a loucura e o suicídio? Como está aqui no texto, da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Ou seja, a partir do momento que mudamos a nossa forma de ver a vida e consideramos o conceito de vida futura, nós temos mais chance de desenvolver essa calma que o texto atribui. O enlouquecer que aqui é citado, não é desenvolver a esquizofrenia. O enlouquecer aqui é o perder o contato com a realidade. É achar que eu posso fazer qualquer coisa que me venha à mente, bater nas pessoas, agir com violência desmedida, achar que posso roubar, é uma perca de contato com a realidade espiritual. Se eu tivesse condição de pensar a realidade como um espírito deve pensar, eu teria a real noção da realidade da lei da causa e efeito. Jamais eu faria mal a alguém. Por que que eu jamais faria? Porque eu sei que eu terei uma efetiva punição desse meu ato. Continuando aqui. Com efeito, estão acompanhando? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, o que normalmente leva o indivíduo a isso? Os problemas, as dificuldades que a vida apresenta. Essas dificuldades movimentam emoções, aquelas emoções internas. E diante dessas emoções, o indivíduo começa a flertar com o suicídio.
Segundo parágrafo. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Então, vamos lá. Quando eu começo a enxergar a vida da forma que o Espiritismo pede que eu enxergue, ou seja, que existe vida após a morte, aí a gente tem a noção que a gente vai responder por nossos atos. Ou outra forma também de visualizar que tudo aquilo que está acontecendo de ruim é colheita daquilo que a gente semeou. É a colheita daquilo que eu fiz lá atrás. E também está me libertando das minhas penas que eu devo cumprir. Então, diante de um problema, diante de uma contrariedade, diante de uma frustração, o indivíduo começa a receber com indiferença ou até com alegria. Perceberam a ideia? Desde que ele tenha a noção de que aquilo que ele está vivendo é fruto de algo que ele mesmo provocou. Puxa, que bom que eu posso pagar essa dívida. Continuando aqui. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, isso aqui é um método, se você souber aplicar. Se você está com muitos pensamentos negativos, se você está pensando em desistir, a sugestão aqui é: volte teu foco para aquilo que aquilo que o espírito precisa de fato. Continuando. Item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estados de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa de um descontentamento. Quaisquer que sejam os motivos particulares se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, ou seja, que o desanimam, as aflições que o desanimam, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então aqui começa a busca da razão pela qual o indivíduo pode cometer um suicídio. O que pode estar por trás de um suicídio? Lógico que tem vários fatores. E o texto aqui, ele já começa descartando as questões que envolve a embriaguez e loucura. O mesmo ocorre com o suicídio.
postos de lado os que se dão em estados de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, ou seja, podemos chamar de suicídio inconsciente. Então, o texto aqui ele descarta as situações que envolvem estados de embriaguez e loucura, que são chamados, como eu disse, de suicídio inconsciente. Um exemplo. Se eu bebo, eu pego a minha moto, eu pego o meu carro, eu sofro um acidente e morro, então isso aqui, esse fato, é um suicídio inconsciente. Mas é um suicídio. O que me traz a responsabilidade pelo ato é o quanto de conhecimento que eu tenho sobre aquele risco. Se uma pessoa, um outro exemplo, se uma pessoa, por exemplo, ele vem em casa, na minha casa, ele vem de carro, e eu coloco um remedinho lá, um sonífero, no copo dele, e esse sonífero, obviamente, vai levar um tempo, né, para fazer efeito. Ele entra no carro, vai embora, pega a rodovia, o remédio começa a atuar. Então, aí ele bate o carro e morre. Isso, nesse caso, não é um suicídio, porque a pessoa não tinha consciência do que estava acontecendo, nem que ela se drogou, entendeu? Agora, se eu tenho a consciência que isso vai alterar a minha percepção ou meu reflexo, e isso foi suficiente para que eu me distraísse de frear a tempo, então eu sou um suicida. Se eu fiz algo no momento de loucura, por exemplo, uma mulher chega em casa e pega o marido com outra pessoa. Aí ela não consegue lidar com aquele fato, pega uma faca, se mata. Aquilo foi um suicídio, mas foi inconsciente, porque ela estava num estágio de loucura. Estava imersa em emoções incontroláveis, sabe? Aquelas emoções que são extremamente fortes, que acabam conturbando tudo, todo e qualquer raciocínio. Então, o suicídio, que não é considerado loucura, é aquele que é planejado, que o indivíduo prepara meticulosamente todas as etapas, entendeu? Quem vai definir, obviamente, o que é e o que não é a lei maior e a consciência do indivíduo. Ou seja, você pergunta, se ele se matou, é tudo uma coisa só? Não, não é. Existem formas diferentes de praticar esse ato. Então, quanto mais consciente você está quanto ao risco que você corre em determinada circunstância, mais responsável você é por isso. Um exemplo no nosso dia a dia, se você fuma sabendo que que aquilo pode gerar um câncer, é um suicídio consciente. Estão entendendo? Então, continuando o texto aqui, é incontestável que tem ele sempre por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ou seja, ninguém se mata porque está feliz. Ninguém se mata porque está satisfeito com as coisas. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E, e o que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então, aqui nesse pequeno pedacinho do texto, o que eles estão colocando? A vida humana é muito pequena
diante da espiritualidade. Então, isso serve para aquelas pessoas que vão passar por uma situação crônica, a tetraplegia, amputação, cegueira, surdez. O que eles estão dizendo aqui no texto é que isso pode durar a vida toda para você ficar nessa cadeira de rodas. Mas quando isso acabar, ela vai terminar de fato. Ou seja, a sua aprovação termina. Essa sua aprovação termina se você soube lidar com esse fato. Então, quando eu recebo o diagnóstico, que eu sei que é crônico, eu tenho a plena consciência que não vou me curar. Sei, claro, na melhor perspectiva que eu possa ter na vida, que algo no futuro possa surgir que de repente vai me ajudar nessa cura. Mas hoje é essa a realidade. Hoje é esse o diagnóstico. Então, eu aceito e falo, eu vou saber trabalhar, eu tenho que saber trabalhar com essa situação. Agora, há outros casos, há aqueles casos que a pessoa perde o emprego, né? Que todos nós sabemos que é algo que eu posso retomar um pouco mais à frente. Mesmo que você não tem nada hoje para fazer, você alguma saída você pode ir atrás. Você pode sair catando latinha, né? Claro que hoje em dia essa questão de buscar esses produtos recicláveis tem muita competição, mas algum dinheiro, por menor que seja, você vai fazer. Nem que seja para comprar um miojo. De fome, é isso. De fome e de sede, você não morre. Dependendo da situação, você pode até acabar morando na rua, mas não chega ao ponto de morrer por causa da perda do emprego. Se você disser para si mesmo, eu não vou aceitar essa situação, eu vou sair disso, você sai. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser a semana que vem, mas você sai. Tudo está aqui, ó, na nossa cabeça. Agora, há indivíduos que nem bem foi demitido na empresa, nem bem chegou em casa e acaba tomando uma atitude dessa, acaba se matando. Como que eu vou falar isso lá em casa? Como que eu vou falar isso para minha esposa? Como que eu vou falar isso para minha irmã? Gente, vamos pensar naquela pessoa que fica paraplégica na infância e sabe que vai ficar na cadeira de rodas o resto da vida. Essa pessoa, se ela se mata, sim, ela tem um nível de responsabilidade, obviamente. Agora, imagine uma pessoa que perdeu o emprego, que teoricamente ficaria 6 meses, ficaria um ano numa situação difícil, e ela também toma a decisão de se matar. Obviamente que essa postura, o peso dessa decisão vai ser muito maior do que a primeira. Há uma música que a letra diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Nesse mundo que nós estamos de provas e expiações, a tendência desses espíritos é o estado da tristeza. Obviamente que há breves momentos de alegria, de felicidade, mas em seguida volta-se a tristeza, volta-se a preocupação.
A tristeza nunca acaba. Ela está mais presente na nossa vida do que esses breves momentos de felicidade. E quando eu falo tristeza, é tristeza, é angústia, é preocupação, sabe? Você compra um carro, você fala, ai meu Deus do céu, você nem dá tempo assim para ficar muito tempo contente. Fala assim, ai meu Deus, eu acho que é bom pegar sabe, eu vou contratar um seguro porque vai que, né? Vai que alguém rouba esse carro. Você coloca o seu filho na escola, ele sai com a van, fala, meu Deus do céu, tomara que não aconteça nada, nenhum acidente, sabe? É sempre momentos de extrema preocupação. Presta atenção, isso é comum na nossa vida. É sempre aquela sensação que algo de ruim vai acontecer, uma insegurança contínua. Mas tenha certeza de uma coisa, isso vai passar, isso vai diminuir à medida que formos evoluindo. Porque nos mundos superiores ao nosso, é uma realidade diferente. Os conceitos, a presença da felicidade vai aumentando. Por isso, a busca pela reforma íntima, a busca pela evolução, também está envolvido esse objetivo. Para a gente começar a pensar um pouco diferente, para a gente começar a ver a vida de uma forma um pouco diferente. Continuando, no terceiro parágrafo. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Então, se você não crê na eternidade e visualiza a vida como algo que começa e termina aqui mesmo, para que você vai continuar vivo? Para que você vai continuar vivo tendo perdido uma perna, um braço, se você perdeu a sua coordenação motora? Para que continuar vivo fazendo hemodiálise dia sim, dia não? Entenderam? Para essas pessoas que não crê na eternidade, julga que a vida tudo se acaba, esse é o pensamento. Continuando. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. É isso que eu estou acabando de falar. Esses indivíduos têm responsabilidade porque o espírito tem consciência disso tudo. Se o espírito está aqui na Terra, ele já sabe que é um espírito, mas se por exemplo, se um ateu, se um agnóstico comete um suicídio, o demérito dele é menor do que o mesmo ato praticado por um espírita. Por quê? Porque esses indivíduos, o espírita, o budista, enfim, eles têm consciência que existe uma vida após a morte. Então, a sua pena será maior pela responsabilidade, pelo conhecimento que você já possui. Ou seja, não está relacionado à religião, mas sim àquele conhecimento já adquirido. Ok? Vamos lá em frente. Item 16. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência
apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que esses nada têm a esperar depois da morte. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não se resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los? O que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Aqui o texto coloca claramente a responsabilidade daqueles que pregam a filosofia que nos levam ao nada, que são os materialistas, poderia chamar de maniqueístas também. Você tem aquelas pessoas que acreditam em céu e inferno, ou naqueles que acreditam que o corpo ficará ali repousando até Jesus voltar, né? A incredulidade, aqui, ó, primeiro parágrafo, a incredulidade. Ai, saiu do slide aqui, gente, espera aí um pouquinho. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Então, acreditar em alguma coisa é extremamente positivo. O seu filho não precisa crer naquilo que você quer que ele creia. Se seu filho crer em Jesus, em Buda, em Maomé, no Messi, no Slash, mas ele tem uma crença que o mantém vivo, valoriza. Se essa criança, se essa se essa criança, se esse jovem tem uma crença e essa crença é o seu referencial, deixa. No momento atual, onde há tanta dispersão de pensamentos, o jovem ter um referencial de vida, é algo que tem que ser valorizado. Por quê? Porque isso o mantém vivo. E isso motiva ele todos os dias ao acordar, a buscar, entendeu? Segundo parágrafo. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que esses nada têm de esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer, o que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Nada. Nada, porque o indivíduo não acredita, né? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Então é aquele pensamento. Se eu ficando aqui ou me matando, eu irei para o nada, então eu irei para o nada, né? Para que eu ficaria aqui? Sendo que o que eu estou ouvindo é que não existe nada. Ficar aqui sem emprego, ficar aqui sem as duas pernas,
ficar aqui vendo minha esposa doente todos os dias, sem perspectiva de melhora, meu filho perdido na vida, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue perceber que o que de fato a vida oferece, o que de fato essa existência propõe. Ele não vê, ele não consegue ver um sentido para nada. É isso, pessoal. Esse bate-papo sobre o suicídio, que ele é bem complexo, ele continua. E continua na próxima semana. Espero encontrá-los novamente para... E o que vocês acham, e o que vocês acharam desse nosso bate-papo? Gostaria muito que vocês me chamassem, comentassem. Muitos de vocês gostaria de ouvir mais, para saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, como vocês veem tudo isso que a gente conversou aqui. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a vida de cada um.